الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibis, Salam Aleikum Podcast já está no ar com mais um episódio sensacional para você. Salve Ramudeira, como é que tá? Fala Habib Shabazz, Salam Aleikum para vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio eletrizante, muito bom. Hoje vai ter um papo cabeça com um convidado que vocês já conhecem, já viram aqui, né? Já odeiam. Não, gostam também. Hoje, inclusive, teve presença aqui de uma admiradora, de uma fã. É isso. Uma seguidora. Nem todos são haters. Nem todos são haters. Já apresentando o convidado que já é da casa, certo? Pastor Berlofa. Porta aberta sempre. Seja bem-vindo. Fala em árabe, bem bonito. Salam Aleikum, ya akhi Berlofa. Ahlan sahla fik. Lindo, lindo. Eu acho lindo. Ramudeira Fluência. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez aí de vocês. Ainda falei, vocês convidaram ou fui eu que pedi dessa vez que eu tô pedindo? Eu disse que foi os dois. Lançamento do livro, falei, vamos voltar, eu quero falar, mas enfim, de qualquer forma, muito carinho, tô aqui, fui recebido de forma carinhosa da última vez, nossos cortes rendeu bem, nosso papo rendeu pra caramba, então agradeço de estar aqui novamente, uma alegria, viu? Obrigado aí da plateia. Tamo junto. Salve. É especial. Aliás, falando nisso, já que você citou do engajamento das pessoas, eu, assim, sinceramente falando, fora as coisas muitíssimo desrespeitosas, que aí eu coloco num campo do desnecessário e não dou atenção, o resto eu aguento de boa, assim, e eu acho que é bom, assim, por vários motivos. Um, por gerar engajamento, e outro, para fazer as pessoas pensarem. Uma ou outra pessoa foi ali tentar refutar uma ideia e foi ler. Sim. Num país, a gente vai falar sobre isso, mercado editorial, num país onde as pessoas não leem, tem como hábito não ler, se alguém foi procurar alguma das referências que supostamente poderiam vir a sustentar a ideia delas ou refutar uma ideia que eles não gostaram ali, já tá ótimo. Já foi a missão de Deus. Sim. Porque o brasileiro se engaja muito pouco na leitura, na compra de livros e em discussões acerca de leituras, enfim, de livros. No entanto, você acabou de participar da Bienal do livro, está lançando aqui Jesus e João contra Herodes, até onde você está disposto a ir? João Berlofa, editora Vozes. Lindo, né? Muito bonito, parabéns. Bonito demais. Eu agradeço a editora Vozes aí que deu esse... Eu sou chato pra caramba com visual, com estética, com design. Várias referências. E fiquei no pé deles, mas assim, fiquei no pé no modo de expressão, porque desde a primeira prova que eles mandaram eu já aprovei, gostei demais. O trabalho dentro, depois que eu vou falar com vocês, as cores que transitam os tempos e as referências, né? A favela, chapéu do Lampião, enfim, tudo que tem aí na capa são referências ao que vai ter na história, né? Então, obrigado, editora Vozes, minha editora, melhor editora aí do Brasil. Salve aí pra editora Vozes, que deu uma assessoria legal aí pro seu autor, 100%, certo? 100%. Trazendo aí para o campo físico, tangível, o livro do nosso irmão Berloff. Parabéns. Obrigado. Só lembrando que tem um e-book também, só falando em físico, para quem tá de longe, aí tem um e-book. Você compra lá também, direto na Voz, você compra o e-book, ou se quiser para ler no Kindle, aí tem que ser lá na Amazon, que é a tecnologia deles, né? Certo, mas a pessoa que adquirir esse exemplar físico, ela faz como? Editora Vozes, Livraria Vozes, né? Que é a loja da editora, livrariavozes.com.br. Tu bota lá, online, né? Consegue online. Tu bota Berlofa, não vai ter outro. Ou no meu Instagram tem um link fixo lá na minha bio também. Ou manda mensagem no WhatsApp, no direct, que nós dá um jeito. É isso aí. E deixo um com vocês aí pra ler, sortear, fazer o que bem entender. Ó, mais um. Muito obrigado. Valeu. Um presente aqui, mais um para o acervo do Salam Aleikum, hein? Com Tá certeza. ficando muito bonito, inclusive, Essa prateleira vai ficar cheia. esse acervo, hein?
A maioria tá lá em casa, por enquanto. Aí tem que trazer pra cá, pô. Tá igual o Bolsonaro recebendo presente de presidente e achando que é dele, pô, vendendo joia. Nossa, que ofensa chamar de Bolsonaro. Passei do limite, viu? Desculpa. Isso aí traz até energia errada. Na'udzubillah, minash-shaitan merrajim. Né? Falando em ouro, né? Em joia. Gaza no coração. Finalmente também no campo físico. Livro para ser folheado, certo? Editora Elefante, Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, organizado pelo nosso irmão Rafael Domingos, o qual a gente já teve o prazer de receber aqui nos nossos estúdios. Inclusive gerou um episódio excelente, ele que é um estudioso do mercantilismo escravo transatlântico, é um especialista em várias questões que para nós são questões muito caras também, as quais gostamos de discutir, de conhecer sobre, e também conferiu ali um episódio muitíssimo bom, né, de alta qualidade, que a gente entregou ali. Rafael Domingos, a quem saúdo, organizou Gaza no Coração. Aqui tem diversos escritores e escritoras. Inclusive o nosso querido Sharif. Verdade. Inclusive. Tem uma então, olha que legal. Nesse livro aí. Não, e sabe o que é interessante? Eu sou Salam Aleikum Podcast e aqui a gente já trouxe um monte de gente que tá aqui no Gaza no Coração. Só pra gente citar algumas pessoas e mandar saudações a elas também. Samira Delosman, episódio que... Muito bom. Muitíssimo bom, né? Falando da história do advento Sim. do Islã, bem como sua obra também, né? Ela tá aqui no Gaza no Coração, certo? Rafael Domingos, organizador, Tiago Ávila, Breno Altman, professora Franci Rose, Moá. Enfim, uma galera muitíssimo boa, o Ali Jarabá, da FEPAL. Sim. Certo? Kais Hussein. Tá Inclusive aqui tem também. um congresso da FEPAL, né? Tá rolando. Tá rolando aí. E tem pessoas que estão aqui também, que a gente já marcou para entrevistar, já estão agendadas. Legal. Então, Gaza no Coração, editora Elefante, organizado por Rafael Domingos, certo? Uma iniciativa muitíssimo corajosa da editora Elefante e de todas as pessoas envolvidas. São mais de 45 escritores, cerca de 48 escritores e escritoras, pessoas engajadas na luta pela Palestina, na luta antisionista, cada vez mais necessária e fundamental. Então, adquirindo esse livro, você estará ajudando também a causa palestina, certo? Parabéns a todas envolvidas e envolvidos. Projeto muitíssimo fundamental de nosso tempo. Com certeza. Gaza no Coração. Boa leitura. Certo? Editora Elefante. Boa. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa, que é o seguinte. O pastor Berloffa, ele é um cara que pode ser chamado de não muito convencional. Sim. Talvez não muito ortodoxo, também seja uma forma de defini-lo. Tanto no seu trabalho como teólogo e como pastor, né? Sim. E a gente, quando começou a sondar o perfil dele, analisar o perfil dele, a gente viu que se tratava de um cara, por assim dizer, um tanto quanto polêmico em algumas colocações, mas gostamos do viés progressista que ele conferia às suas pregações, seus ensinamentos, e ali cogitamos dele vir ao programa, né? Mas nessa análise, a gente não teve, assim, tanta oportunidade de se aprofundar muitíssimo nos vídeos dele, na coisa que ele trazia. A gente não leu nada produzido por ele, né? Hoje ele trouxe aqui o livro dele, né? Lançamento aí, Jesus e João contra Herodes. E aí a gente só conseguiu aferir o potencial polêmico das questões que ele trazia depois que a gente soltou alguns cortes, depois que a gente liberou o episódio, né? Sim. Porque as nossas redes sociais, elas viraram um lugar de discussão, assim, algumas muitíssimo saudáveis, mas outras, assim, um tanto quanto pesadas, assim, mexeu muito com mais do que ideário das pessoas, mexeu com
as paixões das pessoas, assim. As pessoas ficaram, algumas coléricas, né? E ele tinha dito uma coisa antes da gente iniciar a gravação daquele episódio, que foi a primeira oportunidade que a gente teve de gravar com ele. Ele falou assim, eu falei, você toma muita pancada do meio evangélico por conta das suas pregações e tal. Ele falou assim, eu sou considerado de herege pra baixo. Eu achei que era uma força de expressão. Que ele tava falando assim, para dar ênfase, né? Que sim, uma forma de responder, sim, eu pego muita pancada do meio evangélico, eles são duros comigo. Mas não, de fato, até brinquei aqui, né? Se é que... Porque a gente tem que rir de algumas situações, porque elas são difíceis da gente absorver também. Sim. Mas eu tava brincando aqui com ele e falei assim, nossa, o pessoal quando quer te elogiar te chama de herege, né? E aí é onde eu vou abrir uma série de perguntas que a gente quer dirigir a ele para compor esse episódio aqui. Mas, cara, como você lida com isso no seu dia a dia de uma maneira que não te afete demasiadamente, assim? Difícil, né, cara? Porque tem gente que pega no pessoal, que vai pra coisa de família. Tem gente bem desrespeitosa, assim. Sim, tem. E tem coisas que magoam, né? A gente tá ali produzindo conteúdo, tá querendo entregar coisas pras pessoas. E tem uma lógica que é a seguinte: se você não gosta, procura uma coisa que você gosta. Tem seu nicho ali. Ali tem as coisas das suas predileções. Vai achar um assunto que você é aficionado, se agrega aqueles fóruns ali, segue aquelas redes sociais. Não precisa ficar entrando numa coisa de outra pessoa, né? E ficar ali despejando ódio, né? E pra lidar com isso, assim, como que é? Cara, eu particularmente lido muito bem, né? Pelo menos eu acho. Porque, de fato, esses haters, aqueles que vão pra ofender mesmo. Eu não tô falando de pessoas que vão lá pra, de fato, combater as minhas ideias, que tem muitos. Tem muitos que vão lá e eles são realmente intencionados por Deus, né, na cabeça deles, que eles têm o dever, assim como Lutero lutou uma vez por uma boa teologia, assim como os cavaleiros templários defenderam, eles têm a necessidade de ir lá defender a fé deles. E esses caras, tudo bem, eles ofendem, mas eu entendo o papel deles, né? Agora, desses haters mesmo, ou seja, aqueles que estão ali só para odiar, para ofender, e independente do que você poste, eles vão te atacar, eu não levo a sério, não tem condições de levar a sério esse tipo de pessoa. Não há motivo para eu levar a sério. Porque como eu vou me ofender de um comentário de alguém que, primeiro, eu não conheço. Segundo, eu sei que ela não me conhece, ela no máximo tá vendo alguns cortes ali da internet. Não faz ideia de quem eu sou, nunca comeu um prato comigo. E essa pessoa, ela foi lá para me ofender. Eu sei disso, eu tenho uma inteligência, eu tenho cognição, e eu sei que ela está escrevendo qualquer coisa para me ofender sem fazer sentido. E por que eu devo me ofender com isso? Eu não consigo, de fato, eu não consigo me ofender. Então eles me xingam, eu vou pro deboche, né? Quando eu tô com tempo, eu vou ali pro deboche, porque dá engajamento. As minhas redes sociais cresceram muito, lógico. Eu tenho 150 mil seguidores, são 150 mil seguidores, não são 150 mil haters, né? Mas são os haters que me fizeram chegar em cada um desses seguidores, basicamente. Os booms que deram minha rede, a primeira vez que lá foi pro 10 mil, depois 50 mil, 100 mil, sempre foi com chuva de haters. E eu sou um cara que eu cuido bem dos haters. Eu tô falando sério, você que é hater, pode comentar que você sabe que é verdade. Sabe o que eu faço? Eu vou no... Eu não sei quem são, mas de vez em quando eu pego lá, o cara tá me xingando, eu clico no perfil dele, se for aberto eu mando mensagem. E agradeço. Falo, obrigado aí por todo o engajamento. Tô vendo que você tá passando horas e horas do seu dia, engajando o meu conteúdo, fazendo meu livro vender. Né? Eu tô indo agora, tô sendo convidado para ir em podcast como o de vocês e outros podcasts que eu estarei agora, graças aos meus haters. Eu tô lançando 3º livro por uma das maiores editoras do Brasil, graças aos meus haters. Quando eu fui fazer o lançamento, enviei as fotinhos para eles, falei, graças a vocês,
sucesso aí, lançamento na Bienal, porque é verdade. Então, assim, obrigado, haters. Eu amo vocês, por mais que vocês me odeiem. E eu lido bem, cara, eu não levo a sério. Mas sei que a maioria se deixa afetar com isso. Inclusive minha família, minha mãe, a minha esposa. Todas essas pessoas, vira e mexe, tão chateadas porque Claro. leram alguma coisa. Mas já compreenderam como é que o jogo joga, É que sabe? você vê que faz parte da história humana, né? Toda sociedade tem aquela parcela da população que se deixa levar por algum contador de história. Sim. Alguém que mina a cabeça do povo para acreditar que daquela forma é a correta e todo o resto é versão furada, né? Que é Exatamente. basicamente o que você traz no seu livro, né? Você vem com uma história diferenciada de tudo aquilo que as pessoas conhecem. E aí a pessoa tá acostumada com, não, Jesus é loiro, do olho azul e tal, e É cabelo verdade. e tal. E aí de repente você fala, não, mas naquela região não tem gente de olho azul. Nem loiro. Tem de olho azul? Tem, mas não é essa. E aí você começa a desmistificar, fala, bom, mas peraí, não era só a parte física. Sim, E a vida dele, né? sim, Como é que ele viveu? sim. Era um cara que tava lá no meio do comércio, nasceu, tinha vizinho, amigo, colega, Isso. né? Sim. Tinha uma vida social. A história de Jesus, como nós conhecemos, possui alguns gaps, né? Vários. E como que seu livro se relaciona com isso? Boa. Eu não entro tanto nos gaps, se a pessoa pensar logo assim, realmente, né? A gente só sabe ali nascimento, depois dos 2 aos 12 a gente não sabe nada, e dos 12 aos 30. Realmente nesses tempos eu também não me aprofundei nisso. Eu mantenho a estrutura, isso que é legal, até para a galera, para os evangélicos, para os ex-evangélicos, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a história de Jesus naquele método padrão. Vai ler o livro e vai entender, vai identificar. A história é a mesma. Eu não mudei nada. A base dessa história aqui é a base dos 4 evangelhos. É Jesus nascendo, visita dos reis, Herodes, batismo, tudo dessa mesma forma. Agora, o que eu fiz foi me amparar fortemente na história, na arqueologia, nos registros que nós temos, nos dados que nós temos, né? Como você estava falando, nós pintamos um Jesus. Esses dias eu vi um pseudo-arqueólogo, né, que os evangélicos gostam muito dele, né, o Eu sei que Rodrigo é. Silva. Ricardo. Rodrigo. É Rodrigo? Rodrigo Esse Silva. é outro? Rodrigo Silva. E ele estava num podcast com o Primo Rico. E os dois estavam ali com a Bíblia, mostrando como Jesus era bem de vida. Como Jesus era rico, afinal, ele era um construtor. Isso é uma aberração Rodrigo. a nível histórico. Historicamente, uma pessoa que morava em Nazaré, que trabalhava nas condições que Nazaré oferecia, um nazareno, nós historicamente, a partir da arqueologia, a partir da antropologia, a partir da pesquisa, nós conseguimos identificar que tipo de vida um nazareno tinha. Então não tem como nós pintarmos um Jesus bem de vida, um Jesus poliglota que falava 4 línguas, um Jesus educado no sentido daquela educação mais da cidade. Não, nós temos, como eu trago aqui no livro, por exemplo, a condição que Jesus passou fome. Você já parou para fazer essa reflexão? Será que Jesus passou fome em algum momento? Teve o lance do deserto, né? Sim, mas ali o deserto também trago aqui, a multiplicação, mas assim, em estilo de vida. Você acha que Jesus tinha um estilo de vida que ele tinha algum tipo de insegurança alimentar, ou ele se alimentava constantemente como eu e você? É o tipo de coisa difícil de pensar. Difícil, e a Bíblia não fala sobre isso. Só que se a gente vai para a arqueologia, para a história, o que os nazarenos comiam? Expectativa de vida de um nazareno que era de 30 anos. Jesus morre um senhor, tecnicamente. Olha esse dado, 60% dos nazarenos morriam antes dos 16 anos. Entende? O índice de mortalidade infantil de Nazaré era altíssimo. Tudo isso comprovado arqueologicamente. As ossadas que foram preservadas e foram estudadas, os nutrientes mais básicos não tinham, porque a alimentação era escassa. Então a gente tem um Jesus que viveu a sua vida numa situação de insegurança alimentar, que passou fome. Então quando a gente vê Jesus falando, de repente, sobre o Pai Nosso, sobre o pão nosso, dai-nos o
pão de cada dia, a gente está falando de um cara que sabe o que é dormir sem saber realmente se vai ter pão no outro dia. Então é esse tipo de pesquisa profunda que eu fiz, histórica, arqueológica, para poder, não vou dizer recontar a história, porque a história é a mesma, mas dar uma outra perspectiva para a história que todo mundo já conhece, né? Certo. E você ficciona ou você adota um estilo como se fosse assim, tipo historiográfico? Bom, tem uma ficção aqui. Se eu fosse colocar esse livro em uma prateleira, ele cabe na teologia, também cabe em um conteúdo histórico, mas eu colocaria ele de repente num drama histórico. Tá. Sabe quando você vai contar a história de alguém que você tem algumas informações e você precisa construir nesses... Você precisa construir nesses hiatos de informação o que possivelmente aconteceu, baseado na história. Então eu dou um exemplo. Nós temos aqui um Jesus que ficou um tempo no deserto. Nós temos a história em que Jesus foi tentado no deserto, ficou um tempo. Algumas pessoas pensam que foram 40 dias. Eu defendo a ideia que foi uma quarentena, né? Porque é assim que o povo hebreu usava o número 40, né? 40 dias no deserto, 40 dias no monte recebendo os mandamentos, 40 dias de chuva, 40 anos no deserto. Tudo é 40, porque o 40 é uma quarentena. Então Jesus no deserto, ele foi fazer o quê? Ele estava com quem? Bom, ele sai do batismo com o seu primo João, né? O primo dele, João Batista, que inventa o batismo, batiza Jesus e diz o texto que imediatamente ele foi para o deserto. E quem morava no deserto? João Batista. Essas informações são bíblicas, digamos assim. Jesus é batizado, ele vai para o deserto e João morava no deserto. O que a gente pode construir aí de forma inteligente e baseado na história? Primeiro, aonde João morava no deserto? Algumas pessoas acham que ele morava tipo um cacto no deserto, né? Um cara sozinho que andava perambulando no deserto, como se fosse possível morar dessa forma. Então, desde aquela época e ainda hoje, nós temos comunidades que vivem nos desertos e se adaptaram a esse método. Uma comunidade que ficava muito próximo ali de Jerusalém era a comunidade de Qumran. Uns monges essênios que já tinha rompido, eram sacerdotes hebreus que tinham rompido com o templo judaico e que tinham construído ali uma espécie de escola sacerdotal marginal no deserto. E até a prática do batismo era uma prática dos essênios. Então o que nós temos aqui assim de evidências? João Batista era um essênio. João Batista vivia na comunidade de Qumran. Quando nós falamos que João Batista vivia no deserto, ele era um monge essênio. Então, quando Jesus vai para o deserto com João Batista, na minha narrativa, ele está indo para a comunidade de Qumran e faz aquela quarentena e passa aquele momento da sua tentação, da sua provação, não sozinho num deserto, mas num mosteiro junto com o seu primo e junto com outros monges ali que puderam ajudá-lo nesse momento. Então tem esse tipo de ficção, tem. Na sua visão, como é que era Jesus? Jesus o homem, o cara que estava ali acordando, abrindo a porta de casa e saindo para a rua para ver o que ia fazer. Quem era esse Jesus? Mas você diz no sentido do dia a dia dele? Do dia a dia. Não Jesus divindade. Sim. É legal porque, primeiro, que no livro eu não proponho um Jesus Deus em nenhum momento. Em nenhum momento isso é tocado no assunto, citado. Aqui é a história de um homem, de um camponês de fato. Isso é um fato. E eu trago, a partir das pesquisas, como que poderia ser a rotina de um nazareno. Então eu tenho aqui sim um dos capítulos onde eu falo um pouquinho de como era a primeira concepção de família de Jesus. Que não é como a nossa, que é aquela família nuclear, né? Sim. Pai, mãe, filhos, e depois vai abrindo as camadas, né? Tia, não. A ideia de família para um nazareno, para um hebreu, sobretudo em Nazaré, nesses lugares mais afastados, como um hebreu como um todo, era de um clã.
Então, a vila de Nazaré, que nós chamamos de cidade, nós estamos falando primeiro de um lugar de 40, 50 casas, 40, 50 famílias, e que todos eram basicamente família mesmo. Era do mesmo sangue, da mesma tribo. Era praticamente um núcleo só. Era um núcleo só e da mesma ocupação, né? Naquela época, eles se juntavam em aldeias de acordo com a ocupação. Então, tinha a aldeia dos pescadores, que ficavam, obviamente, na praia. Sim. Tinha as aldeias dos agricultores, como Nazaré, que ficava nos lugares de agricultura. Então, Nazaré era um lugar, primeiro, uma aldeia de campesinos. Jesus era um camponês. Isso as pessoas, às vezes, não têm muita percepção. Até porque foi traduzido que ele era um carpinteiro e tem toda essa questão que eu explico aqui. Mas Jesus era um camponês. Ele plantava e colhia e era a forma que ele conseguia viver. Ele não pensava família como pai e mãe, e sim aquele ambiente mais da aldeia e de toda a tribo. Ele vivia numa instabilidade de fome alimentar, porque às vezes não tinha o que comer. E quando, além de não ter o que comer, muitas vezes tem toda a questão litúrgica para um nazareno. Você pode ter o que comer, mas aquilo não é bom para a sua religião, né? Os hebreus tinham muitas questões sanitárias com a alimentação. Então, tudo isso vai dando um pouquinho de visão, assim, de como era Jesus. Entendi. Mano, se você ficar digitando, eu não vou conseguir, eu tenho TDAH. Aí, às vezes, eu tô falando aqui, você tá aí, ó. Pra mim vazar aqui, vai ser foda. Jesus era Deus? Pra mim ou pro livro? Pra você, pro livro. Cara, pra mim, Jesus é uma... Não, Jesus não é Deus. Pra mim, Jesus não é Deus encarnado. Ele retrata o caráter de Deus. Pra mim, Deus é a consciência do universo. E me parece que o universo, por vezes, despenca, se é que eu posso dizer assim, alguém na humanidade para fazer algo, para fazer alguma movimentação, para fazer algum tipo de... Então Jesus para mim é um desses que em algum momento encarnou na Terra para fazer a consciência do universo se estabelecer, sabe? Para mim Jesus não é Deus, mas é uma expressão de Deus na Terra, como homem. Seria como um profeta. Profeta depende, né? Depende como cada um enxerga o Sim, em profeta, termos por exemplo. gerais, como você falou, enviado, despencou lá de cima. Não, né? mas Se não fizesse enviado de vez em forma, não quando- enviado de forma orquestrada, Tá. não enviado de forma planejada, não enviado de forma, inclusive, Jesus ele não tinha noção do que iam dizer sobre ele. Quem começou a falar fortemente que Jesus era Deus, isso começou 30, 40, 50, 60 anos depois da morte de Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, que traz Jesus como um Deus mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Então, e e o nessa Verbo era Deus. perspectiva, acaba contraditando a colocação que você fez, assim. Tipo, ele, nessa perspectiva, Sim. ele sabia o que ia acontecer com ele, não é? Sim, na perspectiva dos evangelhos, É. sim. Na perspectiva dos evangelhos, Jesus E existe também a história de ele já estar, antes de tudo, ele já ser. também é uma... Então, mas é uma perspectiva que foi construída de forma tardia. Tudo que nós temos relatado sobre Jesus é muito tempo depois de Jesus. O Evangelho de João mesmo, quando eu estava dizendo, foi escrito em 110 depois de Cristo. 80, 90 anos, talvez, depois da morte de Jesus. Quando o pseudo João, que obviamente não foi o mesmo que nós temos relatado, escreveu aquilo, Jesus já havia morrido há mais de 80 anos.
as discussões sobre quem era aquele cara já estava começando a correr. Em qual língua que provavelmente foi escrito esse... Não, provavelmente não. Todos os evangelhos e o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Ah, já foi tudo pro grego. Já foi tudo pro grego. E já dá uma confusão, né? Claro. Porque Jesus falava aramaico. Jesus falava provavelmente não, né? Jesus era um monoglota de fala aramaica. Agora, nós temos um Antigo Testamento todo escrito em hebraico. Exato. E nós temos, naquele momento, o Império Romano, então nós temos o latim chegando. O latim era uma espécie... não vou chamar uma espécie de inglês, porque o grego, sim, se popularizou como o nosso inglês, né? Todo mundo tinha que falar um pouquinho do grego. Mas o latim também era muito forte por causa do Império Romano. Então nós temos Jesus citando o Antigo Testamento em hebraico. Temos Jesus falando, e ele só poderia falar em aramaico, porque era como um hebreu daquela época falava, depois do Império Babilônico. Nós temos Jesus falando, por exemplo, com o centurião romano, e aí ele teria que ter falado em latim. E temos Jesus discutindo com gregos. Então aí, nesse caso, Jesus teria que falar em grego. E ele deveria falar também o hebraico, né? O hebraico... Mas o romano também não podia falar... Um romano que foi colocado ali, né? Ele passou por uma instrução. Sim, é difícil pensar assim. Hoje em dia é muito normal a gente pensar esse tipo de intercâmbio. Naquela época não era tão simples assim. Era mais fácil. O que a gente pode pensar? E é assim que eu trago esse Jesus. Um monoglota de fala aramaica. Mas que se comunicava, mano. Que se comunicava com grego. Que se comunicava com romano. Que se comunicava e que citava de cabeça o seu livro antigo. E citar de cabeça não significa que você fala. Eu posso citar uma música em inglês aqui sem fazer, sabendo o que está dizendo. Pois é, você sabe o Alcorão, você sabe escrever? Exatamente. Então Jesus, ele citava o hebraico do Antigo Testamento de cabeça. Todo menino de 12 anos já tinha pelo menos a Torá quase decorada. Então ele citava, ele sabia o que estava dizendo, mas por decoreba, né? E não por aprender. Entendi. Provavelmente era isso. Jesus, Deus e Espírito Santo são a mesma coisa para você? Não, cara. Isso aí foram composições, né? Muito tardias também. Se a gente pega essa ideia de uma trindade, isso já foi construído ali para encaixar melhor dentro do Império Romano. Um único Deus, que era a grande novidade do povo hebreu, era um único Deus. E aí nós temos Jesus, nós temos o Deus do Antigo Testamento, e agora nós temos o tal Espírito de Deus, que é colocado como uma pessoa, o Espírito Santo. No Império Romano, quando eles foram fazer a transição de um império politeísta para um império monoteísta, foi mais fácil encaixar essa ideia de 3 deuses do que um Deus só. Porque ali já havia aquelas quase que facções para vários deuses e tal. Então foi mais fácil entender uma trindade para encaixar melhor dentro de uma cultura que só pensava vários e vários deuses, entende? Entendi. Então você vê isso mais ou menos como uma jogada de marketing do pessoal. Não, mas sem dúvida. Todo o cristianismo a construção do cristianismo é uma jogada de marketing, né? Então, Deus para mim é Deus. Ele é um, ou é 100, ou é 1000. Ele é um velho, é um novo, ou é uma pomba. Ele é uma mãe, ele é um pai, ou ele é um tio. Ele é o vento, ele é a água. Ele é Deus. Agora, as pessoas quase que se matam, ou quase que me matam, né? Quando eu falo assim, não, eu não penso Deus assim, dessa forma trinitária, sabe? Como foi construído. E que, na verdade, ninguém explica nada, tá? A trindade, você pergunta aí pro seu pastor, ele vai falar, vai chegar num lugar que ele também não sabe explicar e não explica nada. Ah, não, são 3 deuses? Não. É um Deus em 3. Mas são 3 pessoas, Então são 3 deuses. Não são 3, é um Deus em 3 pessoas. Ah, mas não pode ter mais... Sabe, é uma jogada de palavras, é uma construção. É uma confusão semântica, porque no final das contas, matemática não muda. Exatamente. Exatamente. 1 não é 3, 3 não é 1, não existe possibilidade disso. Sim. Você não divide 1 em 3. Não, é uma construção, na minha opinião, que ajuda em algum momento você
se relacionar, toda construção religiosa, quando é para um fim de te ajudar a se relacionar com a divindade, eu acho isso ótimo. Mas quando limita, né? Quando limita, não, Deus é isso e ponto. Mas provavelmente foram algumas incorporações pagãs da época, Da Trindade. por exemplo. Não me lembro de ter sido. É uma das poucas, talvez, que não tenha sido. Me parece que a pomba foi realmente da narrativa lá do Lucas, da pomba descendo, que faz uma alusão ao animal que o pobre tinha acesso para sacrifício. E então não, é uma das poucas que possivelmente não foi uma incorporação pagã, como o nascimento de Jesus em dezembro e todas as outras que o cristianismo traz. Foi uma jogada de marketing. Essa sim grega, né? Do nascimento. Ser 25 Ah, de ali tem dezembro. tanta coisa. Nossa, tem tanta manipulação Eu já ali ouvi falar que é grega. o Deus Sol, né? Deus Sol é o ápice, né? Jesus, ele entra no lugar do Deus Sol. Por isso que o Deus Sol, a semana ali que vai do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Aí eles colocam Jesus 25 acima do Deus Sol. Mas também tem até Odin, tá no nosso Natal. A carruagem do Papai Noel é uma alusão às carruagens de Odin que voavam na noite. Enfim, é uma confusão, uma loucura. Aqui eu coloquei bastante. Uma coisa que eu gosto de sempre explicar pra galera que vai pegar esse livro aqui, que eu acho que é um diferencial. Não sei quem assistiu aquela série This Is Us, que fala de uma família. Pô, da Amazon, assistiu? Assisti um pouco. Pô, um pouco não. Tem que assistir tudo. Puta série, cara. Conta a história de uma família. Basicamente isso, tem toda uma trama e tal. Mas o legal é que não conta essa história de forma cronológica. Ela conta... Tá mostrando uma cena dos filhos adultos, de repente mostra como que isso inicia lá na adolescência. Um trauma que começa na adolescência, como que isso afeta na vida adulta e como que isso vai repercutir lá na... Então vai mostrando sempre essa cena. A série vai mostrando camadas. E eu escrevo o livro exatamente dessa forma. Eu não conto a história de uma forma cronológica. Eu vou intercalando a história para a gente entender o que está acontecendo. Porque como colocaram Jesus aí junto com o Antigo Testamento e dá toda essa confusão, às vezes você não sabe o que está acontecendo lendo a Bíblia. Então, no meu texto, a gente começa com Jesus, mas a gente volta no Antigo Testamento para entender algumas questões, para entender, por exemplo, de onde veio a ideia de bem-aventurado. A gente tem que voltar. A gente vem para a nossa história, 1949. Então eu vou percorrendo no tempo, indo e vindo. E isso é identificado aqui dentro do livro de uma forma colorida. Então você está lendo o texto, de repente aparece aqui uma faixa colorida, ó. Se você vai conseguir ver aí. E aqui tá assim, ó, Brasil 2002 depois de Cristo. E aí você tem que fazer essa transição temporal na sua cabeça até voltar, Judéia 27 depois de Cristo. Aí a gente vai indo e voltando. Na sua opinião, qual foi o maior milagre de Jesus? Nascer loiro e branco. Esse foi o milagre da supremacia loiro, branca. branco, de olho verde na Palestina. Aqui esse foi o milagre da supremacia branca. Agora eu quero saber o milagre de Jesus, na sua opinião. Muito bom. Eu vou falar de um que está registrado e que para mim foi um milagre e que eu concordo ter sido um milagre, que está no livro e está na Bíblia. E então não tem nem como discordar de mim, ó. Veja bem. Que é a multiplicação dos pães, cara. Aquilo ali não é apenas um fato ou um ato. Ali, inclusive, no livro, eu coloco como o start para Jesus ter a ideia do que seria a igreja. Quando Jesus resolve, vou colocar assim, o problema ali da multiplicação dos pães, é ali que ele tem a ideia do nascimento da igreja, que é depois do legado de Jesus. Mas o que acontece? No texto ali da multiplicação, a palavra primeiro, multiplicação, não aparece. A palavra multiplicação só está no subtítulo, que é colocado depois. O que o texto diz é que Jesus vai para o deserto, e ele vai para o deserto porque o primo dele tinha morrido. Ele viu a cena da cabeça exposta do primo. Ele vai para o deserto passando mal, diz o texto que ele fala ali que quando ele vê a multidão, ele tem compaixão. A palavra é as vísceras se embrulham. Jesus está passando mal.
Ele viu o primo dele morto e com a cabeça decepada. Ele tá mal, ele foge pro deserto, talvez, pro lugar onde ele tinha ficado ali com o primo. E a multidão vai atrás dele. Vai atrás dele. Então chega uma multidão lá de talvez de 10 mil pessoas. E é aí que ele fala assim, pô, agora tá todo mundo com fome, o que eu vou fazer? E começa a tal cena da multiplicação dos pães. Que na cabeça da maioria das pessoas, Jesus pega 7 pães, ora, e aí começa de forma mágica a multiplicar, né? Você tira um pedaço, o pedaço cresce de novo. E aí eu proponho alguns problemas. Primeiro, como é que você vai de 7 pães mágicos a alimentar 10 mil pessoas? Faz essa matemática simples e tira de 7 pães, pedacinho, até dar para 10 mil pessoas e ver quanto tempo isso vai demorar. Segunda questão, diz o texto que no final sobraram 12 cestos. Todo mundo deve lembrar do texto. Pergunta é, de onde vieram cestos? Tinha só 7 pão, mas tinha 12 cestos. Outra pergunta, 10 mil pessoas, uma cultura que tinha o costume de andar nos desertos, tinha o costume de levar pão sem fermento porque não estraga, tinha o costume de levar o seu balaio ali, o seu cesto com comida. Então saíram para passar uma semana no deserto atrás de Jesus e ninguém levou comida. Dependendo do milagre. Tá vendo? Começa a ficar completamente fora da realidade cultural. Ninguém vai pro deserto com seu filho sem comida. Fora da realidade histórica, né? É fora da realidade humana, sabe? Então, o que acontece ali? Quando Jesus pergunta assim, quantos pães nós temos? A resposta é 7. 7 é o número que é atribuído a Deus. Assim como 40 significa uma quarentena, um tempo sem data determinada. O que significa 7? Por que 7 é atribuído a Deus para o hebreu? Porque seria o número, não da perfeição, mas é o número incontável. É um número que não se conta. Então a pergunta é, numa multidão de 10 mil pessoas, quantos pães nós temos? 7. Impossível de saber. Não tem como mensurar. Então traga todos aqui. E Jesus divide a multidão de 10 mil pessoas em grupos de 50 e 100, porque na multidão, mano, todo mundo é todo mundo, né? Numa multidão de 10 mil pessoas, eu com meus 2 pães aqui, meus 2 pães não dá para uma multidão de 10 mil pessoas. Mas quando me coloca num grupo de 50 e quando eu olho no outro aqui do lado, no olho e vejo a dificuldade, aí os meus 2 pães eu divido. Então o milagre da multiplicação, na verdade, foi um ensinamento e uma inspiração que Jesus faz para as pessoas dividirem o que elas tinham. E eles dividem o que tinham e ainda sobra 12 cestos de pães. Então esse é o maior milagre de Jesus. É ensinar a dividir, é fazer as pessoas sair de uma multidão para um grupo menor e olhar no olho e chamar pelo nome. Dividir, colocar na mesa o que tem para dividir e ainda sobrar. Então esse é o maior milagre de Jesus, na minha opinião. Você acha que teve muita alteração da narrativa, da história real, para o que foi passado para o manuscrito 100 anos depois do falecimento dele e dos fatos que ocorreram? E mais importante que isso também, quais os fatores que levaram a isso, né? O que contribuiu para que isso fosse adulterado? Não tem como pensar em adulteração no texto em que foi relatada a história de Jesus. Veja, primeiro, a gente não está falando de uma sociedade que pensava com a cabeça jornalística como a nossa forma, né? Isso é muito recente. Esse lance de você escrever o que está acontecendo, isso naquela época não existia. Mas você sabe uma coisa, por exemplo, só para trazer um pouco mais de elementos assim, para essa questão. No Islã, as tradições da Sunna, especialmente, elas são correntes orais preservadas. Isso já foi aferido por vários métodos científicos de estudiosos que inclusive eram ateus, eram cristãos, eram judeus, eram muçulmanos também. Essas correntes orais, elas foram... existe uma obsessão, praticamente, acho que posso chamar assim, do mundo muçulmano sunita de se preservar essas correntes orais. O que a gente chama de Sunna nada mais é do que correntes de oralidade preservadas. Então, os ditos ou os gestos
e ou ações do profeta, eles são aprendidos aqui na Turquia, na Síria, exatamente igual, só salvo as devidas Traduções, né? Obrigado. Então, esse exemplo, de algum modo, parece não ter sido semelhante ao do cristianismo e da difusão do mesmo, assim, ou pelo menos dos ensinamentos de Jesus, né? Porque fica difícil encontrar o que é fidedigno, seja em termos gerais, mas também em termos históricos. Então é porque Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Jesus não pediu para escrever nada. Quem escreveu isso aí era, na época, com expectativa de vida baixa, era uma terceira geração de quem viu. Mas o nosso profeta também não escreveu. Sim, também não. Mas ele pediu para escrever? Informação que eu Mas já não foi sei. escrito durante a vida dele. Diferente de Jesus, que começou a ser escrito depois da vida dele. Tipo, ele recebia... Quem escreveu as profecias do Alcorão? Tipo, ele recebia e aí já tinha uma galera que tava com ele, assim, já escrevendo em loco, assim, é isso? Salvo engano, é isso aí. É? Eu acho... Eu não conheço, mas eu acho complicado devido à datação, né? Porque não era tão simples escrever naquela época. Não havia papel, ou os papiros que haviam eram muito caros, né? A galera escrevia em couro de Você bicho. escrevia em couro que apodrecia em dias. Você escrevia em pedra que você tinha que ter uma carreta, né? Então, falar que uma tradição... Por isso que eu gosto de pensar que essa... Vou digitar aqui pra não te dar gatilho. Não, pra quem tem TDAH, você falar e ficar aquele barulho ali é complicado, mano. Agora, Jesus ele não escreveu nada, até porque não teria essa condição. Ele não pediu que escrevesse nada. Agora, o que ele fez foi tão potente que começaram a escrever sobre ele. Automaticamente começou o burburinho. É isso? Oi? Mas 70 e poucos anos depois. Da morte dele foram 30, mais ou menos. O Evangelho de Marcos e o Evangelho que são os primeiros relatos de Jesus. Na verdade, não. Se a gente for falar de primeiro relato de Jesus, foi o apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, as primeiras, e essa sim eu teria que ver aqui, mas se eu não me engano... vou ter que pegar aqui. Qual que é a primeira carta do apóstolo Paulo, que agora de cabeça... Filipenses? Uma das fontes que eu vi aqui é que os seguidores do profeta reuniram os registros dele após sua morte. Então, os diversos textos narrados por Muhammad. Os registros eram em vida. Só reuniram, então, os registros. É verdade. Entendeu? Faz sentido. Ó, só para confirmar aqui, o primeiro registro que nós temos sobre Jesus, então, é 1 Coríntios do apóstolo Paulo, que escreveu antes dos evangelhos, e isso os evangélicos não fazem ideia. Para o evangélico, quem escreveu primeiro? Mateus, porque tá ali, né, na sequência do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa coisa da ordem em que... O Corão também tem isso. A ordem que foi revelada não é a ordem da apresentação do livro. 1 Coríntios do apóstolo Paulo foi escrito antes do evangelho de Marcos. Olha só, quando Paulo escreveu sobre Jesus, o evangelho ou os evangelhos não haviam sido escritos ainda. E isso pro evangélico, ele tá falando, como assim? Ele tá maluco, porque essa informação ele nunca parou para pensar nisso. Esses dias eu falei algo e o cara assim, eu falei, foi um corte que eu fiz, que eu postei dizendo assim, eu acho que ninguém precisa ler o Antigo Testamento. E aí o cara fala assim, mas você tá desvalidando a Bíblia. Eu falei, mas a Bíblia é muita coisa. Mas Jesus está onde? Na cabeça do evangélico, Jesus está na Bíblia. E o cara não consegue entender que a Bíblia é uma compilação. A história de Jesus foi escrita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e outros textos que relatam sobre Jesus de formas independentes. Alguns desses textos foram compilados juntos com outros textos e a gente chama de Bíblia. Mas não, querido amigo, Jesus não está na Bíblia. Jesus está na história. E a Bíblia reúne alguns livros que falam sobre Jesus.
E isso que a gente, assim, cientificamente, aí você vê arqueologistas descobrindo apócrifos, documentos O tempo todo. todo o tempo todo da época dele, e textos novos que ainda não traduziram, a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Aqui eu falando da comunidade de Qumran, da onde eu falo de João Batista, foi descoberto em 1949 os pergaminhos do Mar Morto, que foram pergaminhos preservados de antes da datação do Evangelho de Marcos desses monges essênios. Nós temos hoje, ainda não foram decifrados ou estudados todos, mas desde 1949 agora, nós temos escritos bíblicos que datam mais antigo que o nosso próprio Evangelho de Marcos. E está lá para ser estudado, e está lá cada dia sendo averiguado mais uma parte. Só que isso vai ser atualizado? A Bíblia vai ser atualizada se descobrir? Não, não vai. Não vai. Isso vai ser apagado, isso não vai ser questionado, porque a Bíblia já virou uma entidade mor. E qualquer coisa que a história tente vir não vai ser levada a sério, porque tem a questão da inerrância bíblica. Então a gente pode trazer um documento aqui, a história pode um dia falar, não, tá aqui, ó. Isso aqui é de Jesus. Jesus escreveu isso aqui. Mas será Você que não tá na Bíblia, amigo? será que não seria uma chance das igrejas? Vou falar igrejas de forma geral, porque elas que utilizam o livro, a Bíblia, né? De se atualizarem, aproveitar que essas verdades ou outras não verdades, porque talvez tudo é verdade, mas aparecendo formas diferentes da gente enxergar aquilo que vem sido passado há 2000 anos praticamente, né? E talvez isso ajude até a entender melhor a sociedade e melhorar ela, de certa forma. Concordo. Porque você vai tirar muitas amarras das pessoas, né? Amarras religiosas, talvez assim, poxa, aprendi a vida inteira que era assim e de repente é assim. Sim, concordo com você. E seria o momento, Mas a partir do momento que nós temos uma religião que coloca na Bíblia ou em um livro algo sacro, ou seja, a partir do momento que a capa da sua Bíblia, né, tá escrita Bíblia Sagrada, a partir desse momento, como é que eu vou ter autorização para revisitar ou atualizar isso? O Ed René, que é um grande pastor no Oberlofa, foi fazer uma interpretação lá, dizer, olha, nós precisamos atualizar a interpretação que nós damos à Bíblia, e ele já foi quase que tirado fora. Então, nunca vai caber dentro da religião essa atualização, porque se a religião se atualizar, ela vai ter que se autodestruir. E aí não tem como, né? Então é melhor preservá-la. Então, para você que está aí dentro da religião, achando que você vai ser o... Não, você não vai. Não vai. Você vai se cansar, você vai se machucar, você vai se destruir, você vai machucar outras pessoas e nada vai mudar. A minha dica é saia, e aí comece algo do zero, algo sem toda essa contaminação. Aí sim eu posso acreditar em algo que começou agora, que emergiu agora, sem toda essa estrutura, sem todo esse conservadorismo. Você não precisa conservar nada. Você pode começar algo do zero, como Jesus começou um dia. Como Jesus não tentou reinventar a religião dele. Jesus não foi um reformador. Jesus começou algo novo. Yala Habib, Salam Aleikum Podcast com o pastor João Berlofa. E se você está gostando desse conteúdo que você acessou, há várias formas de você contribuir com este projeto. O Salam Aleikum Podcast é uma produção independente que nasce com o intuito de quebrar preconceitos e estigmas em relação à religião islâmica. Temos um caráter progressista e ecumênico, onde democraticamente aceitamos as pessoas das mais diversas crenças e ideologias para comporem os nossos episódios. Todos são bem-vindos. Falando sobre as formas de você contribuir com este projeto, uma delas é o engajamento nas redes sociais, né? A pessoa o like não é à toa. Hoje eu estava pensando sobre o like, A pessoa precisa entrar
lá no canal do YouTube, se inscrever no canal, que às vezes a pessoa vê lá um corte, acha bacana, Porque comenta, assim, você engaja, pega mas igual... não faz a inscrição Sim. no YouTube. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber em primeira mão as novidades e lançamentos do Salam Aleikum Podcast, certo? Outra forma de você estar ajudando esse programa a se estruturar e se desenvolver cada vez mais é conferindo aquele Pix, certo, Rabir? Sempre. Massari, Al-Massari. Al-Massari, Habib, muito importante também. O Pix vai aparecer fixado aqui na sua tela algumas vezes, certo? É isso. Tá embaixo na telinha, você chega lá no seu aplicativo do banco, abre e manda aquele... Segue nós também nas redes sociais, assim você não perde nada do Salam Aleikum. Você pode ser também um patrocinador, deixar sua logomarca aqui com a gente, exposta. Boa, Ramud. Olha Manda só, aí inclusive, manda um ursinho de pelúcia com sua logomarca, a gente deixa aqui na mesa pra café. você. Hoje nós ficamos sem café. Com certeza, viu? Ficamos sem café, cara. Como faz falta um patrocinador, então Fica aí a crítica aí, ó. Gravando o fica à programa de vontade. tarde sem café. Aqui estamos de mudanças. Né? É... Muruna, supere-se a cada dia. Mandar um salve, firmeza total, abração, forte, leal e sincero para os amigos do Muruna, certo? Tô esperando aquela camisa bonita pra eu usar. Com certeza. Não é E a não, minha Ramudeira? também, veio uma baby look aí, preciso de uma... É, pô, a gente quer usar os produtos Muruna. Gente, Muruna, siga nas redes sociais também. A gente vai falar bastante deles aqui no decorrer dos próximos episódios, mostrando que eles têm um trabalho diferenciado com confecção, com estamparia, com acessórios, não é só camiseta, não Material é só de blusa. primeira. Tem coisa muito legal aí que o Muruna tá entregando, certo? Sigam-os nas redes sociais. Falei certo? Sigam-os. Sigamos. Siga-nos. Segue eles. Segue eles. Não é só assistir o conteúdo. O likezinho, ele é bom pra nós, pro nosso engajamento. Você, a gente sabe que você assiste. Assiste do Pastor Berlofa, vários vídeos, muito legal, conteúdo excelente. Mas tem que dar um likezinho. Não custa Esses nada. dias, só porque eu falei nós não é. Aí, mano. Cara, você... Parece os cara falou, Pasquale na hora. Eu falei, nossa, Pasquale aqui, cara. Exatamente. Ficou careca o cara aqui. É, a gente tem que falar como se fosse um texto da regras da BNT. Aí quando você fala, parecendo um ensaio acadêmico, o cara fala assim, não adianta enfeitar tudo bonitinho coisa... o que você tá falando aí. Não é engraçado? Exatamente do meu jeito. Então, cara, o que eu vejo disso tudo, eu já peguei muito ar por causa de internet. Agora, meu irmão, assim, que nem eu falei, tem coisa que, né, supera um pouquinho, assim, o limite do aceitável, porque cai muito na pessoalidade. No entanto, cara, eu aprendi a ver esse negócio que nem um jogo. Às vezes eu tô com o meu celular como se eu tivesse com um videogamezinho na mão. Tipo, ó, eu olho. Tem um cara na nossa rede social, tá 3 dias falando de cachorro, que o muçulmano odeia cachorro. Ele tá tipo assim, ele vai não sei aonde, ele Foi aonde dá ele pegou, Google, tá ele vendo? tá 3 dias, 3 noites, queria mandar um abraço pra ele, tá ajudando a engajar no nosso canal. A gente não recompensa, né? Como disse Muitos nosso haters. coach Esse aqui de tá ganhando até marketing. um salve. Como disse o nosso É. coach de marketing. Agradecer. É, tem que Começar a agradecer o essa hater, galera aí. por Não favor. chama de coach, não faz isso. É, vai confundir ele com o Pablo Marçal aí. Ficou Coach ficou ruim. Vai levar uma cadeirada aí de alguém. É, coach. Não, existem algumas, Já tem coach como existem é, algumas trata. atividades que tem essa figura do coach. Só que a palavra pegou. Não, já era. É, queimou. A ideia do coach, Até de no um cinema você tem treinador, tá actor ótimo. coach, sabia? Você tem um cara que chega lá, que é um coach. O cara chega lá e Um técnico, vai muitas pegar um vezes cara é que não coach. é um cara do teatro, não é um cara Sim. do cinema, precisa treinar esse cara rápido pra ele fazer o bagulho que é... Ah, mas aí dá outro nome, porque coach já é. mas Coach eu conheci já assim era. como actor coach. Se tu é coach, Meu já é. amigo. Muda de nome. Posso fazer uma pergunta? E lá. Por mim, pode. O mestre estava falando, né? Você falou assim sobre essas mudanças que podem haver, se podem ou não haver, e por que dá tanto problema, né? Sendo que tudo que é citado na Bíblia é como se fosse uma espécie de uma cidade tombada, de algo que você vai lá no Museu do Ipiranga, você não pode alterar a Sim. pena daquele indígena que veio de outro lugar, né? E em Apocalipse 22:18 diz: declara a todos que ouvem as palavras da profecia do livro que se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as prévias de escrita do livro. E se alguém tirar a palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele também a parte na árvore da vida
e na Cidade Santa que estão descritas no livro. Então, é meio que se fosse uma parada meio que tombada. Realmente não pode. Né? Você vai lá em Paranapiacaba, você não compra uma terrinha ali. Então, é meio que tombado. Realmente, as pessoas levam isso muito a sério, independente se isso vai melhorar. Né? Você vai numa cidadezinha bem velhinha, poderia melhorar, poderia durar Aquilo já mais. está sedimentado na cultura pode. local. Entendi. Vou pintar da mesma corzinha que tá. Ao mesmo tempo, tem tombamentos que não reconhecem outros tombamentos, Sim, sim. né? Eu acho que A o que gente eles falou tentam disso, fazer é né? só uma revitalização. Não é revitalização, como é que chama? Quando você faz uma reforma, mas para deixar exatamente como era. Tudo que vier depois vai remeter ao que era. É só ali você vai. Tem um nome certo, né? Que não é revitalização, talvez. Você vai mexendo, mas Revisionismo? Não. é algo, enfim. Não tem uma reforma, não tem uma atualização. Você vai só mantendo para ficar exatamente do jeito que era ali. Isso é obsoleto, né? Isso não tem condições de dar certo mais. Eu me pergunto até quando, sabe? Desculpa, eu sei poxa, eu sei que o pessoal me odeia e muitas vezes já não vai pensar em mim assim de uma forma nem já não esculhambou, ouve. já. Mas se você tiver um pouco ainda aí de bom senso no seu coração, até quando a gente vai brigar contra a ciência? Tá? Eu tô falando daqueles mais fundamentalistas. Até quando a gente vai brigar contra a ciência por causa da Bíblia? Daqui 1000 anos isso vai ser ridículo. Arqueólogos, eu vou de novo citar o Rodrigo Silva, é o tipo de gente que briga com a ciência na idade do mundo, por exemplo, né? O mundo tem 6.000 anos de idade. Por quê? Porque a Bíblia, se você for na cronologia bíblia, se você for ali... Até Noé. Você tem um nome... Olha isso! De acordo com o texto bíblico, a gente tem a genealogia de Adão. Gente, eu vou repetir. De acordo com o texto bíblico, nós teremos registrados o nome de cada pessoa que viveu desde Adão, que supostamente seria o primeiro homem da humanidade, até Jesus. Até quando a gente vai caminhar em cima disso? Até quando você vai acreditar nisso? Até quando você não vai entender que isso é uma construção religiosa, que não tem condições de termos esse tipo de registro? Até quando a gente vai ir contra a ciência? Então, daqui a um tempo, isso vai ser meio taxado como... Sabe aquela coisa absurda que já passou e é meio ridicularizado? Então, eu acho que está na hora da galera pôr a mão na consciência e realmente pensar se o que ela está tendo é uma fé, porque a fé sim pode ser atualizada, a fé sim pode ser revista, pode e deve, né? Agora, a religião não. A religião ela vai ser sempre obsoleta, arcaica, dura, engessada, e uma hora ela tende à falência. Analogicamente falando, até com que a colega aqui, a nossa telespectadora, indagou. Não, é verdade. Caravana de onde que veio? Povo de Santo André. Não é dinheiro. Esse morreu já. Então, você pensa assim, esses prédios antigos que você tem que cuidar e só fazer a manutenção predial para ele manter aquela aparência histórica e não ter alteração, eles estão fadados a quê? A virar um museu, algo obsoleto, porque a própria sociedade larga aquilo de canto para ir para a parte evoluída. Sim. Tem evolução. Então, isso vai acontecer com a religião. Igual aqui a gente bate muito na tecla com relação ao Islã em si, que é a nossa religião, que a visão que eles tinham há 600 anos depois de Cristo é totalmente diferente do que a gente tem hoje, 2000 anos depois, quase. Não tinha dentista na época, não tinha cirurgia, não tinha isso, não tinha nada, medicamento, aí não tinha costumes, não tinha isso aqui, não tinha aquilo ali. Então a sociedade, ela era voltada para aquela vida de 30 anos no máximo, porque a expectativa já era baixa, e eles tinham aquele método de vida e aquela visão que era limitada àquilo. E hoje a gente é diferente. Então, para eles, na época, talvez assim, falar, olha, tal coisa não se faz. Mas a sociedade evoluiu de uma forma que aquilo já não é mais plausível de não ser feito. Não tem mais como não ser feito. Sim. As proibições da religião que a gente fala, né? Exatamente. Geralmente. Exatamente. E isso acaba prendendo a pessoa que está ali, o crente daquela religião, e não liberta.
para ele evoluir, Sim. para ele trazer evolução para aquela religião. Porque toda religião ela tem que evoluir, né? Acredito eu que todas as religiões e os, vamos falar assim, os profetas que vieram trazer, né? Aí o sunita vai escutar, Jesus. sunita em casa Maomé. vai escutar você falando isso aí, ele vai ficar muito doido. com Não você. tem problema, o podcast está aqui para Islã isso. precisa evoluir, já pensou? Precisa? Ué, por que não? De baixo. Por que não? O Alcorão não diz que a gente tem que evoluir? Tem que Eu estudar? tô virando o Berlofa do Islã, sabia? Pra algumas pessoas. Então, Cada um com questões, seus problemas, questões eu já sociais resolvo os têm meus lá. 100% de envolvimento com a religião. Já viu os extremistas aí, os caras me isso que eu chamou ia de... perguntar, né? Os caras me Eu chamou acho que de de quê? extremista... O cara falou que eu tava fazendo shirk. É, tipo, se associando ao mal, né? É. Shirk, né? Aham. Tá se associando. Ele falou que era bidá. Isso aí é uma terça-feira à tarde pra mim no meu Instagram. Receber esse tipo Entendeu? de xingamento. E aí, assim, dentro do Islã, a gente tem uma coisa que existe... Eu não vou lembrar a palavra agora, talvez o Ramon me ajude. Existe uma suna de aconselhamento. Eu vejo meu irmão fazendo uma coisa que não é certa, eu posso aconselhá-lo à luz dos ensinamentos do Islã. Mas tem uma etiqueta para se fazer isso. E a etiqueta é tão importante quanto a sua intenção e quanto a forma de abordagem. E é mais importante do que você admoestar o irmão. Porque você não pode colocar ele em vexame público. Entendi. Se você fizer isso, você anulou o ato que era bom. Começou como um ato bom. Se você tá falando... Em outras palavras, se você chegar aqui e admoestar o cara na frente de todo mundo, você tá querendo se aparecer. Você não tá se preocupado- torna o pecador. Você não tá preocupado com É religião. algo que você queria fazer bem, mas você faz errado. Exatamente. A Exatamente. forma é tão importante quanto... É, porque dentro do Islã tem uma coisa chamada nia, que é a intenção. E é aí que é... Isso que é bacana. Porque como que vai... Quem afere a intenção? Sim. Hã? Oxe, Só é Deus... subjetivo, né? Só Deus pode saber a sua real intenção. Exatamente. Só Deus tem É. poder para saber a sua intenção. Então tem um cara que cobra muito as outras pessoas no âmbito das tradições religiosas. No Islã, que é muito ligado a tradições, especialmente corrente sunita, isso aí tem pra caramba. Só que aí o Alcorão é muito claro nisso, de dizer: eu sou Deus e eu sei o que você manifesta e o que você oculta no seu coração. Então não adianta você querer cobrar a pessoa de ser hiper religiosa ou tradicionalista, sendo que a sua intenção talvez seja, por exemplo, a autopromoção. Sim. A preocupação sua, na verdade, está mais concentrada numa performance correta perante aquela comunidade. Sim. Você parecer uma pessoa justa, gentil, correta, muitíssimo devota. Só que no Islã, não no muçulmano, no Islã, se você fizer isso com outras coisas comprometendo a sua nia, sua intenção, era melhor você não ter feito nada. Você acumulou mais um tijolinho no muro Exatamente. do pecado do que uma boa ação que você poderia ter Sim. de fato, né? No Evangelho é exatamente assim. Jesus... Porque as nossas mensagens são as mesmas. Ou, melhor, a nossa mensagem é a mesma. Só porque eu achei uma boa oportunidade de falar isso. eu acredito. Eu acredito. E às Você vezes sabe que os nossos profetas são os hebreus. Passado, sim. A base é a mesma, né? Sim. A base, a Torá é a mesma. Jesus fala sobre a intenção dessa mesma forma. Tem a parábola que ele utiliza que eu acho muito pertinente, que ele fala do publicano, que tem um publicano e um fariseu. E esses dois estão orando, e o fariseu é justamente esse cara que hoje a gente usa fariseu para xingar. Sim. Mas naquela época era um lugar de muita... Não era qualquer um que era um fariseu, era aquele cara. Pô, esse cara é um homem de Deus, da sociedade, de bem. Você ser um fariseu era algo de orgulho. Talvez você ser um pastor em 1980 no Brasil, sabe? Aquele pastor que todo mundo confiava, não precisava nem... Falou que era pastor, pô, pode confiar que o cara era bom. Ao mesmo tempo, o publicano era o traidor. É o cara que cobrava impostos do povo hebreu, do seu conterrâneo, para o imperador romano. Então, assim, era um traidor daquela laia mais... E tem a parábola que os dois estão orando e o fariseu ora, se engrandecendo. Pô, já jejuei 3 vezes a semana, tal. E o publicano, ele não tem coragem nem de olhar para o céu. Ele fica ali, né, de cabeça baixa, só batendo no peito e tendo
tendo um pouco de ódio daquilo que ele mesmo sabe que ele faz. E Jesus fala, e no final, qual foi a oração que chegou ao céu? Porque a intenção para Jesus e para o Evangelho é muito mais importante do que a ação, sem dúvida, sem dúvida. Para o Evangelho você pode dar algo para alguém, fazer uma boa ação, mas com a intenção de aparecer e ser anulado completamente. Não anulado para a pessoa que recebeu, né? Sim. E aí acho ótimo também, né? Acho ótimo. Se você quer dar aí para se aparecer, pelo menos vai ajudar alguém que vai receber ensina, aquilo. inclusive, que o contrário também ocorre. Por exemplo, se você tem a intenção de ajudá-la e essa intenção ela é sincera, mas você não dispõe dos meios, Deus considera, na sua misericórdia, aquilo como se você tivesse feito. Olha aí. Olha aí. Porque o Alcorão Sagrado, exceto por uma sura, ele sempre começa com em nome de Deus, o clemente misericordioso. Por que eu tô falando isso? Porque eu, particularmente, leio isso, interpreto isso como uma mensagem que diz o seguinte: sou muito maior na minha misericórdia do que no meu sentimento punitivista, na minha ira. Para mim, Deus é isso. Clemente e misericordioso. Ar-Rahman e Rahim. Clemente, misericordioso. Todos os capítulos do Alcorão são abertos com esse tipo cabeçalho, assim, né? Para então discorrer sobre o assunto e trazer a revelação. Então, são as palavras mais repetidas de todo... São do grupo de palavras mais repetidas do próprio Alcorão. A gente falou essa coisa de ciência e eu queria trazer um tópico. O Berloffa falou assim, quando que a gente vai começar a olhar as coisas à luz da ciência, né? Uhum. E de fato as escrituras, todas elas, têm passagens fabulosas. Tem passagens, aspas, mágicas, assim, sobrenaturais, né? Coisas que a gente nunca mais viu, né? Depois que a televisão chegou, o jornal impresso, a fotografia, a internet, ninguém mais voou, não teve gigante, não teve mais nada, né? Porque essa imaginação foi contemplada em certa medida, creio eu, essa é uma teoria boba minha, pela imagem. Porque antes você não tinha, então a fábula ganhava esse terreno vago que tinha. Agora tá preenchido com as imagens. Uma criança de 9 anos sabe tirar uma foto, de 6, de 4 anos, sabe enviar a foto pro pai dela. Isso aí era impensável, né? Falando em impensável, à época, o Alcorão ele traz algumas coisas interessantes que eu queria dividir contigo aqui. Aliás, enquanto eu tô localizando aqui o texto, eu vou já deixar uma pergunta. Você, não sei o quanto, a gente não aprofundou isso na primeira oportunidade, não sei o quanto você conhece, mas a pergunta é, Muhammad era um profeta pra você? Maomé em português. Cara, aí eu não conheço absolutamente nada da história. Me perdoe. Você ganhou o Alcorão da vez que você veio aqui? A gente deu o Alcorão? Você tem que mandar o Alcorão pra ele. Não ganhei. E Nossa, conheço mano, da história assim, hoje, de forma muito, Vou mandar um traduzido lá. muito Mandar um Alcorão pra você. aceito, lerei, já li passagens, puxei na internet, inclusive. Eu tenho um pequeno manual lá que eu comprei para não ser um absoluto ignorante, um pequeno manual do Islã para entender as bases assim que eu devo ter lido na época de apologética, mas sou muito, não teria condições de dar uma. Tá. Mas o que eu falo para qualquer expressão de fé, desse lance de perguntar sobre... Às vezes alguém me pergunta assim, pô, mas você acredita? Você acredita no meu Exu? Ou você acredita... Você pode imaginar qualquer pessoa. A fé não é de se acreditar, né? Aham. A fé não se acredita. Se você acredita, você não precisa ter fé. Eu acredito é diferente de ter fé. Por exemplo, Sim. se eu solto esse celular, eu tenho convicção, eu acredito que ele vai cair. Uhum. E eu sei disso, existe uma lei que me comprova. A fé é justamente para aquele ambiente que eu não tenho isso. É para o ambiente que eu construo aquilo que faz sentido para mim. Então, se a pessoa chega e pergunta assim, mas você acredita no meu Exu? Eu estou usando esse exemplo aqui. Eu vou falar assim, eu acredito que para você é tão real
que na sua fé é real e que eu não consigo perceber isso. Seria uma espécie de pergunta para mim qual é o cheiro da cor vermelha. Eu não consigo falar de cheiro de cor. É diferente de perguntar, você acredita na minha fé? Isso, pronto. Você fala, você acredita na inerrância bíblica? Não. Aí eu vou falar de questões. Agora, mas você acredita que eu acredito nesse Deus? Eu acredito. É que nem se a pessoa Ponto. perguntar pra mim, geralmente eu respondo dessa forma. Você acredita em Allah? Eu falo, eu sei que ele existe. Pronto, você sabe. E eu sei que você sabe. E eu percebo que você sabe. Agora, eu não tenho como saber como você sabe. Você não tá atrás dos meus olhos. E se eu falar assim, não, eu acredito. Eu vou estar mentindo, porque eu não tô olhando com o seu olho. Mas eu tô vendo o que você está vendo. Eu acredito nessa realidade, mesmo que eu não possa contemplá-la. Acho que se todo mundo tratasse dessa forma, resolvia-se. Porque enquanto a gente não tratar dessa forma, a gente vai parar naquela que existe uma religião certa. Como é que você lida com essas questões controversas junto aos seus seguidores da onde você prega, para as pessoas que ou vão buscar uma palavra de conforto com você? Porque elas vêm minadas com algumas objeções, né? E aí você traz uma narrativa bem diferente, bem... Não vou falar modernizada, mas eu acho que assim, é um tira-dúvidas, né? Sim. Tem lacunas, muitas lacunas em todos os livros religiosos, inclusive Sim. no Alcorão. Eu questiono muito, às vezes, os sheiks. Falei, o Alcorão fala que tem 7 céus e tal, mas hoje a ciência descobriu que o universo tem bilhões de anos-luz de quilômetro quadrado. Tipo, é um negócio... Tem. E aí, cadê? Quem que explica isso aí? Exatamente. Como é que tá isso aí? E aí são lacunas. E a não coisa que não dos... tenha uma explicação, talvez tenha um direcionamento. Vamos acreditar nisso, aí é fé. Sim. Esse lance... A gente precisa... Eu gosto de pensar como que eu me relaciono com a Bíblia. O texto mais novo da minha Bíblia tem 2000 anos. Então eu não posso imaginar que qualquer autor bíblico tenha escrito algo além daquilo que ele via. Sim. E aí é muito difícil a gente imaginar com a cabeça de alguém que não tinha tecnologia, que olhava para o sol e não sabia o que era aquilo, que dava nome para aquilo. Lúcifer, por exemplo, é o nome do planeta Vênus. Eles viam aquela estrela que nascia um pouquinho antes do sol, a estrela da manhã, e chamavam aquela estrela de Hillel. Hillel. Era o nome que deram para a estrela, Hillel. Aí traduziram depois na Bíblia como Lúcifer. E aí virou aquele negócio todo. Era só o nome que eles davam para o planeta Vênus. Então, como é que eu vou imaginar que quando alguém escreveu algo sobre a criação ou sobre qualquer verdade cósmica, ele estaria pautado em ciência ou, de fato, em como as coisas são, ao contrário de como ele imaginava que era. E entender cosmogonia é importante. Toda cultura tem uma cosmogonia. Sim, sim. E aí a gente entende, a nossa cosmogonia é a mesma. Mas é uma cosmogonia. Eu não acredito na literalidade de um Deus criando em 6 dias. Eu não acredito na literalidade de pegando um barrinho e fazendo assim. Eu não acredito nessa literalidade. Desde criança eu penso isso. Eu tenho a tendência a achar que é tudo metafórico. Óbvio. Até porque quando a gente olha como as coisas foram criadas, como a ciência agora começa a nos mostrar como as coisas foram criadas, ali é um você vê que a coisa é muito mim. mais espetacular. E sim. Deus se torna algo muito maior do que um demiurgo que tem que pegar o barro e fazer assim. Não, se ele pegar o barrinho com mãozinha e tudo, ele já virou humano. Porra, já ficou esquisito, já ficou uma coisa meio hollywoodiana. Aí é Deus que tá a nossa imagem e semelhança. Exatamente. Agora, quando você estuda o Big Bang, quando você vê ali a primeira fração de milésimo de segundo que a ciência consegue identificar. E aquela parada demorou um bocado de tempo, aquele negócio ali, não foi tipo, boom. Pô, o processo da criação do nosso planeta, das estrelas, da nossa galáxia. O que isso tem a ver com a Bíblia? Tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia não contemplava essas coisas. Eles não tinham esse conhecimento técnico, né? Não estava alcançando. Josué, ele tem certeza que ele orou e o sol parou. Olha lá. Isso tá na Bíblia. E se eu for pela Bíblia, meu amigo, eu tenho que voltar pro... Eu tenho que sair da ideia de que nós estamos num sistema heliocêntrico. Eu tava assistindo porque eu tava querendo trazer essa coisa dos chamados milagres científicos que são narrados no Alcorão Sagrado. Para compartilhar um pouco com o convidado.
O que ocorre, Beloff? Só para te dar uma contextualização rápida, também ajudar a nossa audiência a entender um pouquinho, para a gente poder introduzir esse assunto, uma vez que as pessoas, pelo que tudo indica, né, a maior parte das pessoas que nos seguem nem são muçulmanas. São pessoas que se aproximaram por diversas razões dessas temáticas, já têm proximidade ou interesse sobre as temáticas que a gente aborda. Imagino que tenha muitas que estão, não sei se essa é a palavra, se convertendo e chegando agora. Sim. Tem. A gente usa a palavra se revertendo, mas eu Se também não... revertendo? É, porque a gente acredita que Legal. o Islã, por causa da sua etimologia, ele é o caminho natural da humanidade. Não Islã religião. Mas, tipo assim, Islã é uma palavra que ela agrega várias outras palavras e sentidos. A conduta de vida, né? Mas o Islã, ele significa, tipo, submissão à vontade de Deus. Então, nessa perspectiva, tudo estaria submetido à vontade de Deus, tudo seria Islã. Então seria uma volta ao original. Tipo isso. Vocês- A gente fala reverteu. Vocês acreditam numa depravação do original, então? Como a teologia... O que eles ensinam pra gente é tipo assim: você nasce muçulmano, porque quando você é uma criança, você tá totalmente submisso à vontade de Deus, você não tá seguindo as suas vontades. Então você chora, é instinto, tudo isso aí, programações divinas. E aí, com o tempo, a sociedade te desviaria. Você vai escolher a religião dos seus pais, da sua comunidade, vai escolher nenhuma religião, uma ideologia política, você sai do Islã para fazer as suas escolhas e usar do direito divino do livre-arbítrio. Não tem nada a ver com uma maldição, com um pecado. Como o cristianismo acredita no pecado original. Não, a gente não tem pecado original no Islã. Perfeito. Isso é uma distinção que existe entre cristianismo e Islã. Não tem pecado original. Se uma criança... não sei como é que é no cristianismo. A criança morre, ela é pura. Entendeu? Ela Tem alcança. várias... Mas pro hebreu também é importante isso, né? Na Torá, aquela leitura de Gênesis, que aquilo é um pecado, aquilo já é uma depravação do texto. Né? Porque se você lê o texto purinho, você tem ali a expressão de uma serpente que em nenhum momento é o diabo, né? O diabo ele vai nascer muito tempo depois. É uma serpente, que é uma alusão inclusive à Aremã, uma deusa persa, que traz aquela ideia do contraponto. Porque nós temos um Deus que cercou um jardim, mas ao mesmo tempo disse pro povo se multiplicar por todo mundo. Mas como é que funciona, então? Aí ele coloca uma árvore no meio e fala para se você comer, você vai morrer. Quando eles comem, eles não morrem. E aí o que a serpente fala? Vocês não vão morrer, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Comendo é que vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Comendo é que vocês vão saber o que é liberdade. Ou dentro da cosmogonia do texto de Gênesis, Adão e Eva, eles eram livres. Eles eram livres, não podendo comer um fruto. É mais ou menos você vai aprender pondo o dedo na tomada. Isso. Não, você quer... Só Não, tem uma se forma... for assim, Vai levando em entender o consideração certo e errado. que eles não eram CLT, né? Não, Eles qual é a eram única livres, mas forma só de você... Eles eram livres, pensando mas não... assim, né? Eles eram livres, mas não podiam comer de um fruto. Não, sim. Só existe uma forma de você ter certeza que você é livre. É rompendo com uma possível barreira. Claro. Ter a barreira e você falar assim, não, eu sou livre, mas você nunca rompeu com ela, você não é livre. Exato. Só existe uma forma de Adão e Eva dentro do texto. Eu não acredito na literalidade de Adão e Eva. Mostrarem que eles eram livres, comendo do fruto. E quando eles comem do fruto, qual é o diagnóstico de Deus? Eles morreram? Não. Agora que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, como nós, pronto. Ali não é um pecado, ali é um processo natural da humanidade que ia acontecer. Adão, pra gente, é o primeiro profeta da humanidade. O primeiro profeta. A linhagem profética começa com Adão, termina com Muhammad. Não Adão, sabia. a etimologia dele, acho que ela é igual em hebraico, né? É barro, né? Adam. Humanidade. Adam. Barro. É homem no sentido de humanidade. Então, aí, dando contexto, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele era um homem iletrado, não era um homem da erudição e tampouco era alfabetizado. Ele organizava a si mesmo para sozinho estar em retiro
Ele escolhia cavernas para fazer isso. Enfim, foi de uma caverna que ele recebeu a revelação, conforme nós muçulmanos cremos, advindas através do anjo Gabriel. Acontece que ele sai depois dessa caverna, desse encontro com o anjo, e ele está iluminado por um saber que seria simplesmente impossível ele deter. Tipo, como um homem antes iletrado, analfabeto, de repente desce com conhecimento científico de coisas que não eram próprias das descobertas da época. Então essas coisas são chamadas de milagres científicos, ou seja, coisas que não se sabia à luz da ciência da época, porque não existiam esses estudos, as técnicas... Um exemplo, as pirâmides do Egito e como elas foram construídas. É impossível de tecnicamente construir, mas está lá. E é um problema que a gente não tem como explicar. Eu vou trazer uma para dividir com você, que é as montanhas, esse tópico se chama as montanhas com estacas. Hoje sabemos, né, que as montanhas são maiores para baixo do que para cima. Há 1445 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento, né? O iceberg flutua sobre a superfície da água e, como se sabe, sua base estende-se muito abaixo da superfície da água, sendo muito maior que a porção que nós conseguimos ver, né? Um livro intitulado Earth é uma referência básica em muitas universidades em todo o mundo. Um de seus autores é o professor emérito Frank Press. Ele participou como consultor científico durante o governo americano do presidente Jimmy Carter e durante 12 anos foi presidente nacional da Academy of Science em Washington. E em seu livro ele afirma que as montanhas têm profundas raízes sob a superfície terrestre, como pinos ou estacas afixados abaixo do que delas podemos ver. Aí tem uma figura aqui, eu ia explorar isso na tela, mas vou fazer só a leitura. Eu acho que dá para as pessoas imaginar aqui. Como se fosse um iceberg, né? Quase como se fossem as raízes da montanha, né? Estacas para baixo. A questão toda a humanidade não detinha esse saber na época. E ninguém cavou, ninguém tinha tecnologia para cavar. Sondagem. Não tô falando tô falando do povo do deserto. Tudo bicho puxando, não tinha nada. Então, assim, como que um homem iletrado consegue adiantar esse conhecimento para aquela população se ele não tivesse recebido qualquer que fosse a inspiração divina? Ou, em outras palavras, como sem inspiração divina ele seria capaz de, assim como você falou aquela hora, de vez em quando despenca alguém? Foi mais ou menos isso que você disse. De vez em quando despenca um aí que é pra... Despenca um, que é pra ou dar um salve na galera e falar assim, gente... desse um. Gente, parou, não é assim, calma, vamos por aqui, ó, tem um caminho melhor. Então, para nós, essas pessoas são os profetas. Sim. E mensageiros. E nesse contexto, Jesus e Muhammad seriam muito similares. Eles eram pessoas. Perfeito. Eles eram homens de seus respectivos tempos e regiões e culturas e hábitos e costumes. E o caso era mais esse, assim, de trazer algumas situações que são por nós consideradas milagres científicos do Alcorão Sagrado, que são alusões a descobertas que a gente faria muitos e muitos séculos depois. Você acha que de vez em quando, como você falou, a humanidade recebe esses mensageiros, essas pessoas que são imbuídas de alguma missão de caráter de paz e amor e justiça, e que vem trazer o conhecimento à frente do seu tempo, ou um conhecimento que de repente naquele tempo se perdeu e é muito necessário que alguém resgate? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, aí eu não sei o processo, né? Eu não sei se eu disse alguém despenca, né?
Mas Alguém também Alguém podemos surge. pensar que alguém alcança, sabe? Certo. Alguma consciência alcança. Eu nem quero entrar nesses méritos, mas a potência, por exemplo, que a psilocibina faz na mente de um ser humano, que ele consegue acessar coisas inacessíveis, né? E com o tanto, a psilocibina é um elemento do cogumelo mágico, né? E tantos outros elementos que a gente pode utilizar que faz a nossa mente, o nosso cérebro realmente funcionar de uma forma que não é funcional, que ele não funciona normalmente. E isso nos faz acessar lugares, memórias. Esse mundo é muito antigo, né, mano? Essa terra é antiga. E a gente não sabe como que as energias se conectam, né? A gente fala de milagre e às vezes o que nós chamamos hoje de milagre, daqui a um tempo vai ser uma ciência. Mas hoje nós não sabemos. Quando a gente está falando de energia, a gente está falando de quê, por exemplo? Alguém que de repente comeu algo que fez a sua mente funcionar de uma forma e conseguiu acessar uma informação que só viria na frente ou uma informação que se perdeu há muito tempo. Eu acredito nessa parada. Talvez não de uma forma tão espiritual e mística, mas de uma forma quase que... Talvez mística, por não ter outra explicação. Mas de uma forma que talvez daqui a muito tempo a gente consiga explicar. A gente consiga ter mais respostas. Você rejeita muito o sobrenatural no seu entendimento de evangelho? Naturalmente, sim. É. Naturalmente, sim. Não Você que eu procura rejeita... se afastar daquilo que é fabuloso, daquilo que... não que eu Você rejeite tenta a trazer as ideia. coisas para uma literalidade? Eu tendo dar contexto, da explicação e no final, mas não descarto a ideia, tá? Não descarto a ideia, pelo contrário, simplesmente tem muita coisa que a gente não explica e ponto. Porque você não consegue resposta e acabou. Agora tem muita coisa que a gente explica, ué. Fazer o quê, né? Tem muita coisa que a gente explica. Né? Você tava falando aí do lance da tecnologia. Conforme a tecnologia vai avançando, os charlatões vão ficando cada vez mais evidentes. Verdade. Eu sei que tem a galera aí que fica chateada, mas assim, você vê que já não aparece mais muito ET, né? Eu falo disso aí, cara. Meus irmãos ufólogos aí, tamo junto, eu até acredito nisso, tá? Não é possível que nesse universo tenha só a gente. Mas não vamos ficar fazendo vídeo de O gigante. último folclorezinho Vídeo de gigante. Você viu o popular? gigante lá Não, em teve. São Tomé das Letras? Ah, eu vi, mas é ruim. Mano, pelo amor de Deus, a gente tá em 2024, Mas né? a galera acredita. Você viu lá, muita gente acredita. Meu, Uma vez que eu Não. Não, eu tô louco pra ir lá. Mas assim, pô... E todas... A gente tem, mano, com todo respeito, se você sair ali e procurar um lugar pra fumar um beck escondido, você não vai achar. Alguém vai te filmar em 4K a 18 quilômetros. Exatamente. Israel vai te identificar. Agora, ET é só celular antigo, câmera tremida. um Motorola StarTAC. Não, Tá na hora da gente... A última gracinha dessa aí foi o chupacabra e ainda não tinha acontecido. Não foi? E a gente ficou com medo e ele só chupava cabra, né, mano? A gente nem era Vamos cabra. fazer igual Podia aquele ficar de meme boa. lá do Leonardo DiCaprio. Você falou do negócio aí, a gente vai... Com certeza, nosso telespectador acompanha o Pastor Berloffa, já viu as mídias sociais dele. E a gente vai ter que tocar num pontinho mais... Você é paciente medicinal, Ah, sim, sou. né? trilha do Precisa... joga aí um Bob Marley. Produção. Como que você lida com aquele camarada que busca uma ajuda espiritual com você, mas ao mesmo tempo tem aquele... Pô, mas você... né? Usa maconha. Usa Tá um ficando cigarrinho de conhecido como artista. Pastor Bonconheiro. Agora já era. Não, mas... Boa pergunta. Eu sou paciente canábico, né? Mas também sou maconheiro, eu gosto de falar. Não é só paciente canábico, não. Eu sou paciente... Inclusive, eu sou maconheiro antes de ser paciente canábico. Certo. Né? Eu só fui descobrir a potência da cannabis e tudo que ela... Eu só fui descobrir, não. Eu fui ver. Sim. Eu comecei a fumar o bom e velho beck de forma recreativa dentro da pandemia. Foi algo muito recente. Fumei lá na minha juventude, mas nunca foi algo que esteve no meu dia a dia. Na pandemia,
enfim, não precisa explicar, né? Todo mundo correu para algum lado. E Karine e eu, minha esposa e eu, pô, tem um amigo meu e tal, vamos ver isso. E começamos. Começamos todo dia à noite, um dia sim, um dia não, foi. E depois de um ano utilizando só ali, eu comecei a ver melhoras em mim e a Karina a ver melhoras nela. E aqui eu tô falando apenas de fazer o fumo do bom e velho baseado. E aí a gente foi estudar, foi descobrir o que era aquilo, fui fazer curso, fui tirar documento. Hoje eu sou cultivador, tenho meu cultivo, tenho HC, sou um militante, beleza. Agora, como é que isso repercutiu, né? Fazem aí talvez uns menos de 6 meses que eu abri na minha rede social. E por que que eu demorei para abrir? Primeiro, que eu queria o meu habeas corpus para não ter nenhum problema judicial, porque eu mostro muito as coisas. E segundo, para resolver qualquer questão ainda que eu tinha dentro da minha família, sobretudo minha esposa com a família dela. Sim, Tem questões que são, cada pessoa tem seu tempo, né? claro. Então chegou a hora que eu podia abrir, e isso foi há 6 meses, e aí eu comecei a mostrar. Eu não mostro com meios termos, né? Eu sou absolutamente sincero em tudo que eu faço. Então eu mostro, eu sou maconheiro, eu cultivo, eu planto, e aí eu descobri uma coisa, para quem já me seguia, para quem gosta de mim, para quem já via em mim uma referência, não foi nada demais. Sim. Nada demais. A maioria, inclusive, já falava, já imaginava. Outros, dane-se. É igual se você toma água com gás ou sem gás. Se você toma Coca ou Fanta, você fuma o beck ou não, pra mim. E aí alguns, tá bom, pra mim não tenho nenhum preconceito. Porque eu já tinha ido tão no fundo, né? Eu já tinha ido tão além, eu já tinha defendido os gays, eu já tinha defendido as feministas, eu já tinha ido contra inferno e diabo e condenação interna, ou seja, eterna. Eu já tinha ido tão contra as questões fundamentais da igreja. Um herege. Um herege, a maconha foi só. Tinha que ser. Um herege. Tinha que ser. Mas Guilhotina nele. preciso dizer também Sim. que uma meia dúzia aí de pseudo-progressista caiu feio na minha frente. Que o cara, o amino, a pessoa, ou a pessoa, porque pseudo-progressista tem de todo tipo. A pessoa te julgar porque você fuma maconha, mas que te amava porque você lutava a pauta dela, essa também teve. Enquanto eu lutava, e continuo lutando, né? Eu não abandonei minhas outras militâncias, eu só incluí mais uma. Mas enquanto eu lutava apenas pelos LGBTs, algumas pessoas, meu pastor. Enquanto eu lutava apenas, agora quando eu... não, aí não, pastor, aí você pegou pesado. Então sim, tem uma galera, uns pseudo-progressistas aí, que já saiu fora, falou mal. Mas eu também já sabia dessa parcelinha aí. Mas pra mim também não tem novidade não, eu sabia que isso ia acontecer. Da hora demais. E se você curtiu esse conteúdo, tem várias formas que você pode colaborar com o nosso projeto. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais, entrando no nosso canal do YouTube e fazendo a sua inscrição, ativando também as notificações para receber em primeira mão todas as nossas novidades e lançamentos. Firmeza total? Só filé mignon. Tem mais também. Salam Aleikum Pix, né, cara? Salam Aleikum Podcast. Um podcast que quer crescer, se estruturar, se desenvolver cada vez mais para continuar entregando conteúdos de alta qualidade para você que gosta de história, religião, geopolítica, política. Você que está vendo nossa página, não compramos seguidores. O que tem aí é quem nos ama. O nosso correto é totalmente então, orgânico. Divulgue, siga. Quem nos odeia também, que inclusive... Também, Hoje nós também. aprendemos uma estratégia de marketing, né? Top aqui. Jesus disse para você amar aqueles que te odeiam, né? Se você olhar... Na rede social isso é muito válido também, né, fazendo um parênteses aí no nosso pod de hoje... Se você olhar, Jesus também é o que é hoje, porque os haters estavam lá, cara. Mesma coisa. Aí, Rauldeira. Se não fosse os haters Jesus foi cancelado pelos haters, né? Literalmente. E hoje aí, ó. Cancelaram o CPF. Só tome cuidado para vocês não incorrerem em infrações, ilegalidades e outras coisas que podem sem cadeirada, meu amigo. Sem cadeirada. Aborrecimentos, entendeu? Porque...
Os senhores que me cercam aqui, inclusive nesse projeto, são doutos da lei. Fica a dica aí que... E comigo eu prova não do tenho... meu amor aos haters. Eu não tenho entendeu? muitos doutos de lei do meu lado, mas tenho cadeiras. Então, quem quiser aí também passar dos limites comigo, eu já vou por outros caminhos. O problema é que a gente não quer processar o cara que tá na correria, o cara que vai ter que pagar não sei quanto, aí vai complicar toda a vida do sujeito. Na hora que a gente vê alguém que tem o pataco, a aí gente vai pra estoura. cima. Então pisa fofo, vem, faz... Faz seu Faz hatezinho, escreve, tua gracinha, isso aí. entendeu? Tira sarro que eu falo assim, que eu uso trança e não sei o quê, Camu de careca, tudo bem. Exatamente. Se passar disso aí, vocês vão tomar... Vai tomar mais que o bloco, certo? Vai tomar presta atenção. Cuidado com o homem da capa preta, certo? É isso aí, é isso. Então é isso aí. Quero agradecer novamente o Berloffa. Que Parabéns isso. pelo lançamento do seu livro. Espero que seja um sucesso. Procurem, vão atrás. Editora Vozes, disponível na internet. Não tem só no formato físico, tem e-book também. Berloffa, muito nos honra a sua humildade de ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Com certeza. O programa é seu, nasceu para servir pessoas como você, para dar plataforma e voz para pessoas que têm iniciativas bacanas, que somem com a sociedade. Seu trabalho é bastante importante, nós valorizamos, nós saudamos você em nome do seu trabalho, em nome das pessoas que também ajudam você a conduzir esses trabalhos. Que seu livro seja um sucesso, conte sempre com o Salam Aleikum. Fica à vontade para suas considerações finais. E é isso, mano. Valeu demais. Pô, obrigado mais uma vez desse espaço aqui, da recepção, dos comes, dos bebes. Foi sempre tudo muito ótimo. Eu queria pedir para você que está assistindo isso, se dê a oportunidade de ler esse livro aqui. Se eu puder prometer alguma coisa, é que realmente é um texto que você nunca leu sobre Jesus dessa forma. E eu sei que já teve 1 milhão de pastores que falou essa mesma coisa. Mas, de fato, se você me conhece um pouquinho, eu tô indo por um caminho completamente diferente e possível e histórico, e que não tem mágica, e que não tem semideus, e que não tem aquilo que você não consegue alcançar. Mas, de fato, um livro para você se identificar. Uma leitura fácil, curta, textos curtos, do jeito que eu gosto de ler. Então eu queria muito indicar essa leitura aí, se dê essa oportunidade, que vai ser uma leitura agradável. E agradeço a oportunidade de verdade desse espaço aqui. Eu muito honrado de estar aqui, ó, em cima dessa bandeira da Palestina, ser convidado, um pastor, né, ser convidado para um ambiente como esse. Eu me sinto honrado, eu estou no caminho certo, né? Eu tô indo exatamente aonde eu queria, nos espaços que eu sei que são espaços dignos, como o espaço de vocês aqui. Obrigado também aos visitantes, visitante. E obrigado, Salam Aleikum, produção. Gente, compra lá, dá uma moral, por favor, viu? Obrigado. Mikasa Sukasa, Arla Sarla. Da hora demais. Casa no Coração, adquiram também, porque dessa forma vocês estarão ajudando organizações que atuam diretamente na questão da vida dos palestinos nos territórios ocupados. Eles estão com problemas muito severos em relação à água, alimentação, abrigo, remédios. Tem gente sendo operada sem anestesia, tem gente sendo amputada sem anestesia. A gente está falando de crianças, a gente está falando de um dos crimes mais horrendos em curso no mundo neste exato momento. Esse Estado genocida que tem atacado de forma impiedosa os civis da região de Gaza e de outras regiões, ameaçando o sul do Líbano e toda a delicada paz da região, relativa à paz, né? Esmague o sionismo, tirem suas mãos da Palestina, Palestina livre do rio ao mar, certo? Salam Aleikum Podcast se despede, mas com mais essa indicação, Gaza no Coração, Editora Elefante, História, Resistência e Solidariedade. Na Palestina tem Franci Rose, tem Thiago Ávila, tem Breno Altman, tem Kais Hussein, tem Hayat Omar, tem Sharif Shabazz. Esse é o melhor escritor do mundo. Que isso, que isso. É um Desta forma, encerramos mais esse episódio do Salam Aleikum Podcast. Obrigado de coração, tamo junto. Yalla Habibi. Arla Sarla, um abraço. الشيطان الرجيم بسم الله